Divas! Bem-vindos! Mais uma Diva Entrevista. Estamos aqui hoje com esse convidado especialíssimo, nosso amigo José Marcos. José é meu parceiro aí em alguns projetos de diversidade. Ele é graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Gestão de Pessoas pela FGV, fundador da JMS Consultoria Ingente, mentor de jovens talentos e profissionais maduros em transição de carreira, escritor, coautor do livro Revolução 50+, está ali no fundinho para quem quiser conhecer. Vale a pena conhecer a história desses profissionais incríveis, dessa geração 50+. Colunista de diversidade e inclusão no jornal da Editora Líder e no blog Profissas. Ele é também diretor na Deloitte Brasil, onde lidera a área de serviços em diversidade, equidade e inclusão. Há 25 anos lidera grandes projetos de transformação organizacional, lidando com temas como cultura, liderança, diversidade e inclusão, dentre outros. Esta pessoa incrível aqui que a gente está recebendo, queremos saber um pouco mais, conta para a gente, para as pessoas que estão assistindo aqui no canal da Diva, um pouco da sua jornada, como foi que você trilhou, né, esse caminho até uma posição executiva, que é tão raro a gente ver um homem negro ocupando uma posição de diretoria numa multinacional. E como foi que você entendeu também a importância e o seu papel na diversidade, equidade e inclusão? Bom, Cacá, muito obrigado, Cacá, Renata, pelo convite. Eu adorei o convite, né? Estou muito honrado, muito feliz, né? Porque você sabe quanto eu gosto de você, te acho uma profissional incrível. E agora também fazendo conexão com a Renata, né? Colega também de consultoria, já foi de consultoria, bacana, a gente já trocou algumas ideias. E o nome Diva, né? Porque as mulheres, né? Eu, graças a Deus, tive uma mãe muito amorosa. E aquela minha mãe, que já faleceu agora, ela sempre me deu uma imagem da mulher, assim. E meu pai também, inclusive, como homem, né? Ele falava assim, filho, você faça tudo, mas nunca encoste numa mulher, né? Então, esse nome aí, ele remete a uma coisa muito bacana da minha lembrança afetiva do respeito com mulheres, né? E parabéns aí pelo trabalho, tá? E aí a questão da história é um pouco assim, né? Até no livro aqui dos 50+, eu começo falando isso, né? Que e sem realmente buscar o que o pessoal já começa a ver a entrevista, falar, lá vem o cara falar de mimimi, do pretinho, da periferia, mas não é isso, tá, pessoal? Eu quero dizer assim, naquela época e naquele lugar, naquele ambiente que eu vivia, que eu cresci, a gente não tinha muita opção, né? Você tinha que fazer o que dava para fazer, né? Então, o empreendedorismo já vem desde lá, né? De fazer a sua caixinha de engraxate, de fazer o seu carreto na feira, para trocar tirar um dinheirinho aí para ajudar a família, né? A minha mãe era empregada doméstica, meu pai operário, e ela trazia, eu lembro muito bem que ela trazia, por exemplo, algumas coisas para a gente vender, né? Tipo suspiros, balas, né? E a gente ficava na frente de casa assim, com uma banquinha de caixote de feira, né? De madeira, né? E com saquinhos assim, vendendo aquilo ali. Então, isso é uma coisa que sempre teve na minha vida, né? A gente tinha ali também um ambiente, né? Da vizinhança, que era muito diverso, né? Tinha o espanhol com a portuguesa, o italiano com a mineira, a mãe de santo que fazia festa de Cosme e Damião, que eu adorava, que eu adoro doce, eu comia todos os doces, né? Tinha do lado a família também de pretos retintos, que eram, até hoje, são grandes amigos nossos, melhores amigos nossos da rua, enfim, era uma diversidade total, geral, né? Mas a gente não tinha muita oportunidade, né? Agora, a grande virada, a grande sacada foi do meu pai, que um dia chegou e falou assim, pô, você não quer estudar o Senai, né? Estuda o Senai, porque aí você vai ter uma profissão, né? Então, eu fiz... Na realidade, o plano dele é que eu estudasse o Senai, ali do Roberto Simons, do Brás, em São Paulo, né? Para trabalhar na fábrica que ele trabalhava como operário. Eu fiz o exame lá e também fiz no exame na unidade de Guarulhos, né? Que era para trabalhar numa outra empresa multinacional muito maior. Eu passei nos dois exames. E eu cheguei para ele, pai, eu passei nos dois, o que a senhora acha? Tudo. Ele falou, não, vai para aquela outra empresa que ela é maior, ela pode te dar mais possibilidade. A minha fábrica é pequena, é menor, né? Uma fábrica de conexão de ferro, etc., né?
E ele estava certo, né? Porque eu fui para aquela empresa, onde comecei minha carreira profissional com 14 anos, né? E, e a fábrica onde ele trabalhava fechou, você tem uma ideia. Fechou e hoje é onde, que é São Paulo, Zona Leste, conhece o Shopping Pain, é exatamente onde é o Shopping Pain, hoje é a fábrica, né? E dali eu fui galgando, né? Os trabalhos, né? De trabalhar em fábrica, no chão de fábrica. Eu tive, assim, muita sorte de passar por um período de transição da época da tecnologia mesmo, de manufatura, né? Das máquinas CNC, depois veio o TQS, eu passei para a área de CPD, peguei toda a transição, né? Pré-internet, pós-internet, mas sempre uma coisa me incomodava, que eu não via muitos iguais a mim, né? Nesses lugares todos, né? E aí o choque maior foi quando eu entrei, Renata, em consultoria. Aí sim a indústria é uma indústria branca, né? Uma indústria de homens, majoritariamente brancos, né? E ali eu comecei a perceber, assim, muito claramente que parece que não era o meu lugar. Mas como eu sempre fui muito teimoso, né, e muito curioso, eu sempre estava ali me preparando para os desafios, né? E a gente via, até hoje, vê muito pouca diversidade, né? E além de muito pouca diversidade, pouca inclusão dessas pessoas como realmente profissionais competentes, né? E por tudo que vocês todas trabalham com isso também, já sabem, né? Toda a questão do racismo estrutural que a gente tem. Mas eu sempre levei isso, sabe, meninas, eu sempre peguei todos os momentos que eu passei que eu poderia ter caído e desistido, no outro dia eu estava mais forte. E aí eu voltava para o embate, né? Falei, não, eu vou estar lá, né? Uma vez eu tive uma ocasião que eu estava sem carro e o diretor meu de conselho falou, você está sem carro? Eu falei, tô. Falei, faz uma coisa, os gringos aí de México, né, que a gente estava num projeto internacional, América Latina, eu era do Brasil, tinha ido para o México já, voltado, aquela coisa, eles vão estar semana que vem, e você aluga um carro, cara, fica com o carro para você, mas assim, você passa no hotel para pegar os carros, para não ter esse trabalho de os caras demorarem, assim, beleza. Peguei o carrinho, fim de semana, com a família, tudo. Aí, na segunda-feira, eu passei nesse hotel ali, eu lembro até hoje que fui no Ibirapuera. Né? E chegando lá, eu falei, oh, fulano, e ciclano, tá? Pois não, ele ligou, não estão no quarto, deixa eu ver se estão no restaurante. Fala, avisa que o motorista dele está aqui embaixo esperando. Aí essa foi uma situação que me chocou. Foi uma das primeiras, assim, que eu falei, poxa, moça, por que você acha que eu sou o motorista deles, né? Aí, imagina, eu chamei o gerente, ele falou, treina melhor essa moça. Eu não fui contra ela, sabe? Porque eu falei para ela, porque eu sou pretinho, né? Essa é a sua conclusão, então eu sou motorista. Aí nisso os mexicanos falaram, você, como estás? Que passa? Eu falei, não passa nada, fica aqui no cantinho, deixa eu resolver, né? Aí resolvi a situação ali, né? Então, entrar no shopping Morumbi, no início do shopping, em 86, comprar uma blusa ali de antílope, essa blusa é muito cara. Eu falei, uhum. Aí eu pensei comigo, eu vou gastar meu salário, mas eu vou levar essa blusa. E levei a blusa. Né? Então foram momentos assim. E agora, depois de trabalhar tanto tempo em consultoria, né, de mudanças organizacionais, onde, de novo, né, quem falava mais era o gerente, o diretor branco, e falando os assuntos dele, e eu ficava por último. Né? Numa reunião, quando era levantar ideias, né? Vamos aí levantar ideias. Levantava uma, duas, mas sempre alguém me interrompia quando eu estava falando, né? Então, isso sempre me incomodou muito, obviamente, e, de novo, eu sempre trabalhei para enfrentar isso de uma forma com galhardia, assim, sabe? Falei, eu vou estar nesse lugar que eu quero, porque eu tenho competência para estar. E é aí que muita gente desiste, né? E vai para outras coisas achando que não tem competência. Eu titubeei muitas vezes eu achei que eu precisava voltar para o meu lugar, entre aspas, né? Falei, vou voltar para a minha periferia, ou então vou vender ali alguma coisa na feira, na praia, né? Mas eu insisti, persisti, né? Até chegar, hoje está trabalhando com esse tema diretamente de diversidade, equidade e inclusão, né? E aí eu propus isso dentro da minha liderança na Deloitte, né? Que é uma empresa sensacional, a minha líder entendeu isso, falou, cara, tem tudo a ver com você. Falei, sem dúvida. Falei, eu vou voltar a fazer coisas que eu queria fazer lá atrás e que esses 40 e tantos anos que eu engoli, né, de injustiça, né, não só de mim, mas como todos os meus, né, eu quero fazer alguma coisa para isso mudar de alguma forma. É isso.
Muito bacana, Zé, essa trajetória, né, e a história que levou você a pegar todas essas adversidades, essas experiências, né, e transformar isso num propósito justamente para colaborar, para mudar essa situação, né? Porque tem que mudar muita coisa, a gente ainda tem que mudar muita coisa, né? E até fazendo um gancho com esse tema, no mês passado, completou um ano, né, da morte do George Floyd nos Estados Unidos, e aquele evento, ele reacendeu, né, o movimento no mundo todo, né, não só lá, mas foi uma onda mundial de protestos, manifestações do Vidas Negras Importam, e isso também fez com que diversas organizações se manifestassem contra o racismo, enfim. A gente sabe também que a gente, nesse momento, está vivendo aí tempos muito desafiadores por conta da pandemia da Covid, e principalmente aqui no Brasil, a população negra é, sem dúvida, a mais afetada, né? Tanto na questão do número de mortes, como também na questão do desemprego. Recentemente, agora no dia 12 de junho, foi anunciado que o Carrefour vai pagar uma indenização histórica, né, sobre o caso de racismo que aconteceu em um dos seus supermercados. O que você acredita que mudou nesse último ano, né? E como que essas mudanças influenciaram essa decisão em cima do valor que o Carrefour vai pagar? Essa pergunta é bem bacana, né? Porque, assim, antes de George Floyd, lógico que a gente teve tanta coisa, né? Lógico que são décadas aí, séculos de luta, né? Do povo estadunidense, do povo brasileiro, né? Mas a gente não pode negar que o evento com George Floyd foi um paradigma novo, né? Foi uma coisa que realmente marcou a história, vai ficar para a história, na minha opinião, assim, sem dúvida, como I Have a Dream de Luther King, assim, sabe? Poxa, não exagera, eu não exagero assim, porque, na minha opinião, um novo marco, né, na luta do povo negro, né, de lá e de cá, do mundo todo, né, para ser mais respeitado, né, para ser respeitado antes de tudo, né, para ser enxergado no seu valor, né. Então, para mim, mudou bastante coisa, porque, substancialmente, porque as empresas... Eu gosto muito de falar das empresas, porque, poxa vida, depois de 47 anos de trabalhando em empresas, né, eu não posso dizer que não é minha praia, né, eu sempre tive em empresas, né, e graças a Deus em grandes empresas também, e para as empresas finalmente acordarem, né, que... Tem um estudo da Deloitte, que eu sempre reputo quando eu falo disso, que já há 10 anos ele fala assim, as empresas têm que se tornarem de verdade empresas sociais, né? Então, a empresa é onde gera renda, lucro, dinheiro, riqueza, é onde a pessoa tem o seu seja qual for a empresa, né? Aí já não estou falando só das grandes, né? Onde tem o seu soldo ali, o seu dinheiro, o seu salário, para continuar 30 anos ali trabalhando, se ele quiser, ou depois de alguns anos empreender, enfim. Mas a coisa está antes da catraca, né? Antes da catraca, quer dizer, a gente tem que atuar no meio ambiente, a gente tem que, as empresas têm que se fortalecer e têm que se unir, né? No sentido de transformar a sociedade. A gente não pode mais esperar por governos, né? Eu tenho 61 anos e desde os 10 eu ouço, esse é um país que vai para frente, e a gente ainda não tem esgoto nas casas, né? A gente tem ainda uma situação política e um entendimento político e de políticas públicas que é quase zero da população. E a gente continua nos mesmos erros, né? Então, as empresas elas têm um papel fundamental de definitivamente parar de achar que tem que só fazer cesta básica quando as pessoas estão passando fome, como é agora, né? E tem que, logicamente, elogiar todo mundo que está fazendo isso, obviamente, né? Mas abrir mais, sabe? Pensar o seguinte, a gente precisa definitivamente acabar
com a pobreza, com a fome nesse país, né? Que para mim é o princípio de tudo. Aí tem tantos atores aí que não preciso desnecessário citar os nomes, né? Das pessoas que estão aí fazendo um trabalho fantástico nisso. E o que as empresas têm a ver com fome? Tem tudo a ver, porque é um pacto social, né? O pacto social anterior não funcionou, deu tudo errado, né? A gente está falando agora de ESG, mas é uma coisa que tem gente que já fala isso há décadas. Olha, nós estamos acabando com o planeta, nós estamos acabando com a potência que as pessoas têm, porque nós não valorizamos as pessoas como elas têm que ser valorizadas, né? Então, a pauta hoje do ESG, ela não pode virar modinha, ela não pode virar moda, mais uma moda nesse país. Ela tem que ser realmente encampada como um paradigma do tipo, ó, se eu não for para esse caminho, eu vou morrer enquanto organização, enquanto empresa. Eu vou demitir 5.300 funcionários, 5.000, 10.000, 1 milhão de pessoas, porque eu vou morrer. Porque esse é o caminho, para mim, que, assim, que não tem volta. E no caso, por exemplo, do Carrefour, o Carrefour é uma má empresa, eu não falaria isso de maneira alguma, né? O caso lá do Nubank é uma má empresa, não é. Mas olha o quanto eles estão despreparados, né? Agora o Carrefour, com esse dinheiro, ele está... Olha o quanto, né, ele poderia ter poupado se ele tivesse realmente uma visão mais humanizada do trabalho, né? Uma visão de que no todo o entorno dele, a responsabilidade dele não é da empresa de segurança que foi contratada, né? É uma visão de que os funcionários que estão ali deveriam ser treinados para não encostar num ser humano, né? E quanto mais bater daquele jeito até a morte, sufocar, né? Uma polícia que seja definitivamente treinada e capacitada e transformada. Para mim tem que ter uma transformação total, que entenda as culturas, né, que esse povo brasileiro tem, né? Já vista a forma como você interrompe uma festa na pandemia. Se é ali nos jardins, cara, dá licença, senhor, nós somos a polícia, tudo bem? Muito prazer, olha, você está fazendo festa, está atrapalhando, sabe? E olha como que é interrompido um baile funk ali em Paraisópolis ou lá no meu Hermelino Matarazzo. A porrada, a cacetada, né? Então, tudo isso é uma transformação social. O que você está falando? O que tem a ver isso aí? Tem tudo a ver, gente, né? Porque enquanto a gente não tiver realmente uma visão de povo, né? Uma visão de nação, entendeu? A gente vai continuar batendo nesses casos aí. Bom, todo dia tem um caso de preto morto, ou preto sofrendo racismo, a bicicleta que é dele e o cara achou que derrubou, o carro que eu dirigia correndo porque eu estava atrasado, a polícia me parou, neguinho, você está com pressa por quê? Eu falei, neguinho, não, senhor, eu sou José Marcos, ó, minha identidade está aqui, eu estou atrasado para o meu trabalho. Ah, dispensa, foi engano. Quem que paga aquilo que eu sofri naquele dia ali? Eu falei, poxa, o cara me meteu uma arma na cabeça achando que era um bandido, eu não era bandido, cara, né? Então é uma transformação na sociedade que precisa ser feita, e as empresas têm esse papel. Ao poder que essas pessoas têm, CEOs, né? Esses comitês, eles têm um poder imenso de, a partir dos funcionários deles, sabe, abarcar toda a sociedade, né? Um menino que volta para sua casa, né? Seja nos jardins ou seja numa favela, falar, puxa, estou numa empresa que está vendo isso, fazendo aquilo, vai ter uma equalização de salário para quem é preto, o gay não vai ser mais admitido piadinhas contra homossexuais ou LGBT de uma forma geral. O PCD vai parar de só carimbar papel e vai ser um diretor, vai sentar num comitê, né? Olha a força que tem nisso. Você acha que o cara vai querer ser aviãozinho do tráfico ou vai querer ter uma posição numa empresa? Eu não tenho dúvida que vai querer ter uma posição na empresa. Né? Uau, que incrível. Essa história que você contou do carro, eu me lembrei, eu não tenho filhos, né? E eu me lembrei uma vez eu conversando com uma ex-colega de banco, eu fiquei bastante chocada com o que ela me falou, que ela falou que ela tinha 2 filhos já adultos, né? E era uma mulher negra, 2 filhos pretos, e que estavam muito bem, tinham tido condições de estudar, estavam trabalhando em grandes empresas, né? Assumindo posições de liderança, tendo boas remunerações, mas que ela morria de medo deles terem carros que eram considerados carros mais caros por conta da polícia. Não por conta de bandido, mas por conta da polícia. Exato. Toda vez que eles saíam de casa de carro, dirigindo, ela ficava com medo,
por conta da polícia. Uma inversão, né? Uma inversão dos valores de tudo, né? Exato. Eu tenho uma história rapidinho para contar, que você me fez lembrar de carro. A minha família é muito o que fala o brasileiro misturado, né? Meu avô Chico era um preto mesmo, um homem preto, minha avó, já a parte do meu pai tinha umas misturas, enfim, deu no que deu. Eu tenho um irmão que é muito mais claro que eu falo que ele... E, de fato, ele, na época que ele nasceu, minha mãe ficou sem leite, ele mamou no peito de uma mulher italiana lá. Então, a gente fala que ele é branco por causa disso, né, e tal. É uma história doida. Mas, assim, o filho desse meu irmão, o Eduardo, né, que hoje já é um homem, tem 2 filhos, tudo, ele morava aqui onde eu moro atualmente, em Jundiaí. Eles moravam aqui, meu irmão. Ele morava em São Paulo, capital. Né? Uma vez eu fui com o Eduardo para São Paulo. Meu irmão estava no carro dele da frente, mas ele gostava de ir no meu carro, porque o meu carro era mais potente do que do pai dele, né? Então, todo menino, né, gosta de... meu tio sempre ganha, né? Eu chegava antes, né, do que o meu irmão. E uma vez na Bandeirantes, eu fui parado, a gente foi parado, estava tendo lá na verdade, não fui eu parado, né? Estava tendo uma blitz, assim, meio assim, e eles me encostaram. E quem que estava atrás? Esse meu sobrinho, que ele é branco de olho azul. Ele é branco de olho azul. O cara falou, senhor, o senhor está indo para onde? Eu falei, para minha casa. Né? Esse menino é meu sobrinho. E o Eduardo, ele sempre foi muito espirituoso, ele achou um barato aqui. Olha, a polícia não parou a gente, tio, que barato, que legal, né? E eu falei, Eduardo, ele falou, não, ele é meu tio. Aí eu falei, meu irmão está naquele carro lá na frente, que acabou de passar, né? Ele está até parado ali no acostamento, porque ele viu que eu parei aqui, né? Ah, tá bom. Quer dizer, o que ele entendeu? Que eu era sei lá, sequestrador, estava sequestrando um menino branco de olho azul, né? Então, isso aí, para a gente, como diz na gíria da periferia, isso aí é mato, né? Todo dia, né? Todo dia, exatamente. A gente vai criando estratégias, né, para lidar com essas micro e macro agressões diárias, né? Mas a gente está percebendo que esse caldeirão está fervendo, né? Esse caldeirão é perigoso, tá né, Cacá? É perigoso isso. Exatamente. Eu queria te perguntar um pouco também, né, voltando aqui para a sua atuação como líder de serviços de diversidade, equidade e inclusão em uma grande consultoria, e que você vê, assim, de uma forma geral, quais são os principais desafios enfrentados pelos clientes no processo de transformação cultural, associado com o objetivo de se tornarem organizações mais diversas e inclusivas, e quais os fatores críticos para a implementação bem-sucedida de programas de diversidade, equidade e inclusão nessas grandes empresas? Tá legal, você é minha parceira em alguns deles aí, né? E o que eu vejo, na minha opinião, assim, como líder da Deloitte nesse assunto, estou conversando com várias empresas, né? E uma coisa que já falei em outra ocasião, eu tenho uma dificuldade de lidar, às vezes, com o cliente que vem com uma urgência muito grande. Então, o pensamento ainda está assim. Se Deus quiser, vai mudar, e nós, consultores todos aqui, vamos ajudar as empresas a mudar essa situação. Né? É o imediatismo. Diversidade e inclusão é a nova coisa. ESG é temos que fazer alguma coisa. Alguém manda o RH ou alguém, né? As empresas ainda não têm, todas, ainda está muito no começo, tem um head de diversidade, né? Que é fundamental, ter alguém que pense diversidade. Né? Esse é outro ponto, né? Pense, planeje, execute, tenha um budget, tenha um centro de custo ali mesmo, né? E parem de pensar que isso é uma coisa o RH não aguenta mais de ter tanta coisa na caixinha dele, né? Esse é um assunto, sim, de pessoas, de talentos, de RH, de gente, de, sei lá como é que chama, né? De todos esses nomes, capital humano, como é o nome na Deloitte, por exemplo, né? Mas é essencialmente da cadeira de quem está sentado lá na cadeira do CEO, né, dos comitês, de entenderem, né, que isso é a humanização do trabalho, em primeiro lugar. Né? Fazer certo, aquela coisa toda. Não, é a humanização do trabalho, que é uma demanda já que existe há muito tempo. Né? E sempre quem falou de humanização, espiritualização da liderança, tal, sempre foi assim, sempre sofreu bullying, né, Cacá? Eu já sofri muito bullying. E fala assim, lá vem o Zé querendo abraçar a árvore, né?
como se nós não fôssemos seres humanos, fôssemos números somente, que tem que executar o que é mandado e dane-se. Você é avaliado naquilo que você não é bom, e todo mundo sabe que eu, por exemplo, sou péssimo de planilha financeira, entendeu? E você vai me avaliar uma coisa que eu não tenho competência para fazer, meu amigo, porque você não me avalia onde eu realmente sou bom, né? Então, a primeira coisa, acho que assim, é essa consciência da alta liderança, porque esse projeto, quem está aqui embaixo está doido para que sejam feitas as transformações. Quem está aqui em cima tem o poder. E quem está aqui no meio olha para cima e olha para baixo e fala, cara, eu vou ter que entregar alguma coisa aqui que o meu chefe mandava entregar, né? Então, essa transformação ela tem que vir inexoravelmente da alta liderança e falar assim, ó, isso aqui é a nova estratégia nossa de pessoas. E tem aqui diversidade, equidade e inclusão. Esse é o tema mais urgente que a gente tem nessa empresa. Me assusta também quando, sabe, lê o valor econômico, né, que é um grande veículo, tá? Eu leio também, né? Mas as pessoas leem, os executivos leem valor econômico, diversidade, inclusão, ESG, a nova pauta, e benéfico para os negócios. Bom, no outro dia ele está reunindo o comitê falando, e aí, vamos aumentar nossos negócios? Se o pensamento começar por aí, para mim já está começando errado, né? Tem que ter um pensamento realmente de transformação, né? Tem que ter um pensamento que a gente tem que entender culturas diferentes, sabe? De novo, a questão, por exemplo, por que não existe funkódromo e existe outras coisas para a cultura, por exemplo, popular, funk, né? O sambódromo foi depois de séculos, né? A gente conseguiu, pelo menos, ter, né, um respeito mínimo para a questão do samba, da cultura popular, né? Por que as nossas religiões aí na matriz africana são achincalhadas, né? Hoje mesmo de manhã eu estava vendo um jornal de manhã mostrando lá coisas da cultura japonesa, né, que eu acho fantástico também, né, do bonsai, falando o que significa, aquela coisa toda, bonita. Ninguém mostra o que é uma macumba, que é um instrumento musical do negro. Ninguém mostra o que é, sabe? Então, isso, a dificuldade, eu vou voltar aqui para não ser prolixo, a dificuldade está em as pessoas entenderem que, como toda transformação cultural, ela não é do dia para a noite, mas precisa começar já. Assim, não dá mais para esperar, tipo assim, cara, vamos errar e vamos fazer errando mesmo, né? Errar com cuidado, lógico, né? A gente não pode errar em coisas básicas, né? E é por isso que é fundamental ter pessoas preparadas, assim como vocês, da Diva, sabe? Como a consultoria que eu estou abrindo, a Deloitte, que é uma Big Four, a Accenture, EY, KPMG, todas essas empresas precisam ter um pacto. Inclusive, eu estou trabalhando nesse pacto atualmente, que é um pacto de equidade racial. As Big Four estão trabalhando, né, com a KPMG, Ernst Young, Pricewaterhouse e Deloitte, né, trabalhando para formar, junto com as instituições, as organizações representativas de negros e negras do Brasil, né, formando esse pacto de equidade racial para que as empresas realmente implementem e, de fato, elas comecem a transformar a nossa sociedade e a situação que está, né? Então, eu vejo assim, as dificuldades são esse período de transição, sabe? Mas como eu já vivi tantas transições, sabe? De ter uma fábrica cheia de graxa, depois de uma fábrica que tinha até flor ao lado da máquina, né? De ter um cartão perfurado, e depois vinha a questão dos terminais, né? Burgos, e depois o PC, né? Depois você ter a internet chegando, tá? Eu passei por tanta coisa ali, que eu vejo que é mais um momento de transição. Acho que daqui a alguns anos, a gente, se Deus quiser, oxalá, a gente não fale mais que diversidade é importante para os negócios, e já torna uma coisa realmente natural dos negócios brasileiros, né? Das empresas, das pessoas brasileiras. Eu acho que a grande questão por trás disso é entender que a intenção ela precisa ser a intenção da transformação, né? E que o resultado, a consequência de benefício do negócio vai vir em função disso, mas que a intenção, o motivo é a questão da humanização, é a questão de você, né, ter, de fato, lideranças humanas e fazendo com que as organizações sejam, de fato, esses agentes de transformação da sociedade. E aí o resto é consequência. Não pode ser, né? Não pode ser a motivação, porque aí não rola. Exato. Desculpe te interromper, mas assim, quem está fazendo isso
porque está entendendo que a humanização no trabalho é fundamental de agora para o futuro do trabalho, né? Está fazendo de uma forma bem sucedida. Sim. Mas é porque o propósito individual daquele líder é de humanizar, é de ser mais justo, é de ter equidade. Não é só para aparecer na mídia, entendeu? Tem que ser uma coisa interna. Quando é interna, a transformação vem. Né? A marca é valorizada, você rentabiliza mais, você tem mais receita, você tem mais lucro, o acionista é melhor. Né? Até, não sei se foi a Cacá ou a Aninha, nossa querida Aninha, também falou que se o cara for capitalista ou a mulher for capitalista, aí é que ela vai entender que diversidade e inclusão é fundamental, né? Que diversidade e equidade é fundamental. Então, se és capitalista, cara pálida, então transforme essa empresa, porque senão vai morrer, não vai ter mais cliente aí, nem funcionários, os caras vão tudo embora, falou, tchau, eu estou indo para aquela outra ali que me valoriza muito mais que você aqui. Bacana. Zé, eu queria puxar o assunto agora para uma outra dimensão de diversidade, né? A gente está vendo aí ao fundo seu livro, né, onde você participou, foi coautor, Revolução 50+, que é um tema também muito importante, né, atualmente, uma vez que a gente sabe que as projeções, né, são de que até 2050 a gente vai ter 42% da população no Brasil formada por pessoas acima de 50 anos. Isso equivale a 98 milhões de pessoas, imagina. E assim, a gente tem também estudos que apontam que a partir da década de 70, a gente ganhou 20 anos de vida, ou seja, a gente está vivendo mais, né? Por mais tempo. Qual vai ser o impacto disso, né, para o mundo corporativo? Porque a gente sabe que existe ainda muito preconceito com as pessoas experientes. E como que você entende que as empresas deveriam se preparar, né, para incluir as pessoas acima dos 50, até acima dos 40, que hoje já estão começando a sofrer preconceito também? Na verdade, esse livro, Revolução 50+, foi um prazerzão assim, ter sido convidado uns 2 anos atrás, para começar a conversar. Foi através de uma grande amiga minha, Elaine Povas, né, me convidou, ela já é colunista da Editora Lira, né? Comecei a escrever e ali eu pus algumas páginas ali de um pouquinho do que a gente falou aqui, né? E o bacana desse livro, ele foi lançado esse ano, mas ele, antes de já começar a falar na questão do ageísmo, etarismo, né, esses preconceitos contra os 40, 50+, né, a gente já estava preparando esse livro, isso que é bacana. Né? Então, ele inclusive, é uma série, né, e eu estou agora, e eu já posso anunciar isso aqui, né, eu estou agora coordenando, junto com a Betty, também, que participou comigo desse livro, um novo livro sobre Revolução 50+, negros e negras, Cacá. Né? Então, pegar homens e mulheres 50+, né? E trazer a história dessas pessoas 50+, negras no Brasil. Né? E a importância... Assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos, como eu falei para vocês. Né? Então, com 50 anos, eu me aposentei. Vagabundo. Um presidente aí falou que quem se aposentava novo era vagabundo. Né? Não vou falar o nome aqui, os mais novos não sabem, mas os que são mais jovens há mais tempo, assim, sabem o que eu estou falando. Quem aposenta cedo é vagabundo? Não. Aí eu falei, sabe uma coisa, presidente? Eu trabalhei 35 anos e meio na minha vida, eu tenho direito, pela lei, a me aposentar. Me aposentei em 2010. Mas eu falei, o quê? Eu tenho 50 anos, né? Falei, na época eu não tinha 50, tinha 14, 49, né? Não, 50 anos, isso. 35 anos e 6 meses, 50 anos. Aí eu falei, cara, não vou me aposentar, né? Parar de trabalhar. Pô, super novo, né? E olha que isso faz 11 anos, né? Naquela época já, alguns amigos falaram, você tá maluco, se aposenta depois, porque aí você vai pegar mais dinheiro de aposentadoria, não sei o que. Eu falei, cara, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Não sei se vem um governo aí que mude as regras, e depois mudou mesmo, né? Então eu falei, do jeito que tá bom. Essa lei, eu vou na lei, acabou, né? Me aposentei. Mas eu continuei trabalhando. Eu estava na Deloitte já, com 50 anos, eu entrei na Deloitte com 47, quase 48 ali, né?
E o que aconteceu nessa época da minha vida? Começou a melhor fase da minha vida na consultoria, em consultoria, com 47 anos de idade. Né? Com 47 anos de idade, eu já não pegava mais um copo de plástico na copa ali para tomar café no projeto e amassava de raiva daquele gerente de projeto que ficava não sei o quê. Com 48 anos de idade, eu estava mais maneiro nas minhas emoções, estava me conhecendo mais, né? Com 50, então, eu falei, caramba, 50 anos já, né? Mas de lá para cá, nesses últimos 11, 12 anos, foram os melhores momentos profissionais da minha vida. E tem quem queira, eu tenho um grande amigo meu, José Célio, que quando veio lá atrás a ascensão do PC, etc., né? Internet, ele falou, para mim deu. Hoje ele pesca, ele tem uma casa na praia, São Sebastião, e ele foi pescar. Ele falou, acabou, não quero mais. Ele se desligou, né? E para mim aquilo tudo estava começando, né? É um recomeço. Então, as empresas perdem muito, porque se elas conectam esses caras, essas pessoas de 50 a mais, que já passaram por tantas revoluções, tantas viradas de chave, né? E é isso o meu incômodo de novo no Brasil, a questão da juventude é tida assim como a gente tem que ter jovem aqui. Bacana, eu adoro jovem, né? Aliás, eu sempre digo que eu sou jovem há mais tempo, né? Trabalhar com jovem para mim é prazeroso demais, porque eles têm uma agilidade. Não? Ontem mesmo eu tive uma reunião com uma menina, que por sinal tem o nome da minha filha, Vitória, né? E eu estava falando, ela já vou apresentar aqui, vou compartilhar minha tela. O que eu estava falando, ela já tinha feito, entendeu? Uma planilha assim, toda maravilhosa de um índice de equidade, tal, não sei o quê. Eu falei, Vitória, você já fez? Com aquela reunião que você teve comigo, eu já fiz isso. Isso é fantástico. Eu não tenho essa habilidade. Mas olha o que ela está aprendendo, também tendo uma pessoa como eu de 61 anos, ela tem 22, né? Trabalhando, é uma troca assim que não tem valor, não tem preço. Não tem preço. E muito valor, né? E muito valor, Cacá. E as empresas perdem o quê? E não perceber isso, né? Não perceber, e isso também, graças a Deus, está começando a mudar, né? Oxalá não seja pela moda, de novo, né? Mas assim, perceber que elas podem ganhar muito. Hoje em dia, a gente não fala só... A geração X, o baby boomer, Zé Marcos é baby boomer, é um cara fiel, é um cara... Aqueles perfis, sabe? Travados, né? Hoje em dia a gente fala nos perenes, né? Os perenes são equipes que trabalham independente das suas idades, né? Agora, tem pessoas que não vão querer, né? Como já dizia o Tim Maia, tem muito jovem velho por aí também. Não vamos estigmatizar que todo jovem é oba, legata. Não, tem muito jovem velho, como já dizia o grande Tim Maia, né? E tem muito pessoa madura, né? Que está doido para revolucionar, que está doido para entrar num projeto onde ele pode chegar assim, dar a experiência dele, por exemplo, de uma coisa que ele já fez, ou então experimentar coisa nova também, né? Fala assim, eu não sei isso aqui, mas dá na minha mão, chefe, eu pego a molecada aqui, a gente vai que vai. Legal, sabe? Confiança, desafiar status quo, né? Lembra do liderança inclusiva, né? Coragem de falar assim, eu vou me arriscar. E tem gente boa. Esse livro aqui, se vocês puderem ler, e é fantástico, tem muita gente assim, que tem cada história, assim, é fantástico, e as pessoas estão todas aí ativas, né? Tem doutor, tem professores, tem engenheiros, tem eu que sou um administrador, com gestão de pessoas, tem, nossa, assim, e pessoas que trabalham assim, definitivamente para quebrar mais esse paradigma de que a pessoa que passou dos 45, 50, nesse país que toda a mídia sempre foi focada na beleza, na juventude, na pelezinha lisa, branca, né? Que ainda esse povo todo, seja branco, preto, PCD, que inclusive é a interseccionalidade maior que existe, né? Quem não morrer antes vai chegar a 61 aí, pessoal, né? Eu desejo que todos vocês cheguem a 61 ou mais, né? Seja um LGBT, seja um negro, um branco, um chinês, um alemão, um PCD, ou um refugiado, ou uma mulher, vai chegar na idade, né?
Então, as empresas têm que definitivamente começar a agir, não só pensar, mas a agir nisso e ousar. Na Deloitte, por exemplo, a gente lançou agora estágios para 50 mais, né? E assim, eu postei isso no LinkedIn, gente, mas deu assim, sabe, visualização de um monte. Uma mensagenzinha só meio criticando, sabe, assim, mas não sei o quê, está exigindo o técnico. Eu falei, como? Peraí. Supõe-se que para essa vaga, alguém com 50 anos já tem pelo menos um técnico, tal, né? Não exige inglês avançado, né? Mas a grande maioria dos mais de 300 comentários foram super positivos, as pessoas compartilhando, né? E aí você vê a importância disso para a gente, né? Também. Eu me conecto demais com isso, É. até porque estou no momento, estou com 47 anos e me encontro justamente nesse momento de me reinventar, né? Então, eu também tenho essa expectativa e acho que vai se realizar de estar começando a viver também uma melhor fase, assim, melhor capítulo aí da minha vida nessa, Não tenho dúvida. né, nessa empreitada nova, porque é isso, né? Assim, você tem ainda tanta coisa para fazer, tantos anos para realizar, não é possível que essa experiência toda não valha de nada, né? Uma pessoa entra sei lá, no meu caso foi com 14 anos, que era uma exceção, né? Na época, o de menor, né, de 14 anos, já podia ter carteira assinada, né? Imagina, você trabalha, você chega a 50 anos, você ainda tem vida para caramba, a média depois da pandemia diminuiu um pouco, mas ainda é mais de 70 anos, né, se não me engano, né? Então, fazer o quê com essa população toda que cresce, mas 98 milhões é o quê? Dá o quê? A Espanha tem 38 milhões de pessoas, outros países da Europa, dá 3, 4 países da Europa. Eu Assim, acho que deve ter 15, né? Portugal tem 15, Portugal é então, em São né? Paulo. O Uruguai tem 3 milhões e 800. Sem falar no potencial econômico, né? Quer dizer, se as empresas quiserem que essas pessoas sejam seus consumidores, vão ter que ter pessoas dessa faixa etária dentro da empresa pensando produtos e serviços para eles, né? Perfeito. E hoje você pode ver, né, os comitês executivos, os conselhos, os CEOs, né, tem muita gente aí dessa, a maioria, eu acredito eu, né, as pessoas de inovação, né, são pessoas que foram mais de 40 anos, né, goste ou não do Instituto Globo, né, o próprio Roberto Marinho fundou a Rede Globo com 60 anos, né, a gente tem tantos exemplos de pessoas que viraram a chave depois de 50, 55, 60 anos, né? E não pode ser desperdiçado, né? E também o potencial econômico, né? Essas pessoas, teoricamente, né, já têm ali, principalmente classe média, já tem um potencial de compra, de turismo, né, de muito maior, né? E aqui a gente tem representantes das 3 gerações, né? Porque ser baby boomer, a Renata é X e eu estou ali no inicinho da Y, que eu vou fazer 40 anos no começo do ano que vem. É uma menina. Mas eu bebê. falo, Um bebezinho. eu falo que para esse negócio da longevidade, eu não coloco meta, mas quando atingir a meta, eu vou dobrar a meta. Boa, Cacá. Você sabe como eu brinco na Deloitte? Eu falo, eu tenho 50, agora eu tenho 50 anos e 135 meses. Né? Aí faz o cálculo. A pessoa fica, fala, tá bom, eu tenho 50 anos e 135 meses. Excelente. Ai, que delícia de conversa, vontade de ficar aqui muito tempo te ouvindo. E que bom que a gente tem, né, essa parceria tão valiosa para mim. É uma honra para mim, Cacá. Junto com você. Eu queria fazer um convite agora para a gente ir encerrando. Você deixar uma mensagem final. Eu acho que você trouxe bastante já na sua fala o que você vislumbra aí como um futuro, né? Mas finalizar aí com um resumo das mudanças que você gostaria de ver no mundo. Nossa, Cacá. Eu sou muito fã dos caras que sempre falaram de paz, né? De paz, de amor, essa coisa toda. Né? E ainda continuo com o mesmo pensamento, sabe? Ele é inocente. Sempre foi tido assim, o cara é inocente, que é negócio de paz. A guerra é que movimenta o mundo. A gente ouve essas coisas, né? A guerra é que traz transformações, que traz progresso. Eu acredito em progresso, em transformação, em movimento do mundo sem guerra. Eu acredito piamente
apesar de ouvir isso desde quando eu era menino, né, que o Brasil era uma potência, né, ainda acredito piamente que é uma potência, mas que a gente precisa caminhar muito para transformar esse gigantão em alguma coisa que vale a pena, né? E acredito, eu gosto muito da palavra paz, da palavra amor, sabe? Eu gosto de ópera, de funk, de samba, de rock, né? Mas tem um samba brasileiro que fala: o negócio é amor, o resto é conversa fiada. Amanhã a gente morre, da terra a gente não leva nada, né? Então, eu acho que, assim, e esse trabalho que a gente está falando aqui, ó, ele fala de amor, de felicidade, de paz, de união, de integração, né? Me perguntaram, né, a questão de diferença de integração e de inclusão, né? A Ana me perguntou isso uma vez. E integrar é juntar, né? Fazer um todo, assim, integrar, compor, né? E incluir é participar, né? Então, a minha mensagem é assim, para aquele final, o meu desejo para o mundo é amor, amor e paz, assim, sabe? Porque a palavra o amor, você fala amor, os caras falam: nossa, já está sexualizando, sensual. Não é um amor romântico, amor sexual, é o amor de seres humanos, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala que os seus olhos, né, são o farol do mundo. Se você tem um olho doente, você é doente. E ele não fala: poxa, mas isso é um preconceito contra um PCD que é a deficiente visual. Não. A metáfora do olho é exatamente isso aqui, ó, né? O olho seu não é esse olho físico, é o olho dentro de você como ser humano que vai enxergar a outra pessoa, né, como uma pessoa potente, né, como uma pessoa que realmente pode transformar as coisas, independente dessa pele aqui, da pele da Renata, que é mais clara, né? Essa é a minha mensagem, assim. E a minha consultoria, eu dei esse nome exatamente porque eu ficava pensando assim, sabe quando você pensa no propósito, né? Qual que é o meu propósito? Eu fiz, inclusive, um trabalho junto com uma grande amiga minha, um trabalho fantástico, ela te ajuda a definir o seu propósito, né? E eu cheguei, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de ajudar, eu sou do tipo assim, por exemplo, bens materiais. Adoro, tá? Adoro, gosto bastante, tá? De comprar um vinho bom, de comer um restaurante bom, adoro. Sempre gostei. Mas eu não me apego, assim, tipo assim. Estou vendo aí a questão das minhas filhas, no casamento anterior, do meu filho, né, no casamento atual, como é que eu deixo tudo prontinho para eles, tá? Para não ter problema. Eu não quero nada para mim, assim, entendeu? Eu quero ter uma vida onde eu falo assim: cara, hoje eu sou realizado, eu sou feliz com o que eu faço. Ganhando dinheiro é melhor, né? Porque, segundo o nosso amigo lá, entre salvar o mundo e ganhar dinheiro, dá para ficar com os dois, né? Então, ganhando dinheiro é legal. Mas que eu tenha nesse resto, ou nesses próximas décadas, não falar resto, né? Mas nesses próximos anos de vida, uma contribuição para retornar um pouquinho do que a vida me deu, apesar dos tropeços todos, né? Dos tombos que a gente leva, né? Apesar da cachaça que a gente toma, mas retornar para o universo, para esse pedaço de universo onde eu vivo e existo, né? Para as pessoas, de uma forma assim, total, de entrega, de amor, de dedicação. É isso aí. Ai, quanta Acabou? inspiração! Acabou já? Passa rápido, né? A gente podia ficar aqui, mas Muito rápido. Que pena, mas foi ótimo. Nossa, adorei. Muito obrigada, Zé. Foi muito bacana e inspirador te ouvir e conhecer um pouco mais da sua história, de como você enxerga o Bacana. mundo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço novamente, Renata, Cacá, viu, pelo convite. Conte sempre comigo aí. Vamos trocar ideias, vamos fazer parcerias. Com certeza. Eu estou super à disposição de vocês. A hora que vocês quiserem, a gente conversa. E o Cacá. Obrigada. Adorei, Zé. Obrigada. Obrigada, gente. A gente volta depois com mais Diva Entrevista. Até a próxima, pessoal. Beijos. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.